Muito boa noite. Eu sou o pastor Gaspar e, na oportunidade, eu quero, aqui do meu canal Portal de Salomão, continuar trabalhando no livro de Provérbios, falando sobre as ideias, as informações e os conselhos que o sábio Salomão passa para toda a humanidade que lê a Escritura Sagrada. E no momento eu quero falar sobre uma passagem interessante, um versículo extremamente interessante, que está no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 15, onde diz assim: os bens do rico são a sua cidade forte. Os bens do rico são a sua cidade forte, mas a pobreza dos pobres, a sua ruína. Interessante isso, muito interessante. Interessante e, ao mesmo tempo, muito poderoso. Por quê? Eu já fiz várias pesquisas a respeito de qual benefício existe na pobreza. E também, ao mesmo tempo, pesquisei quais os benefícios da riqueza. E cheguei a uma conclusão drástica. Gente, não é nada animador ser pobre. Nada animador. E nada sugestivo ser pobre. A pobreza causa muitos infortúnios na vida de quem gosta dela. E incrível que eu já vi muitas pessoas dizerem que gostam de ser pobre. Eu não entendo muito bem por que as pessoas gostam de ser pobre, porque eu não me animei muito com a ideia da pobreza, eu não me animei com a pobreza. Vi nela muitos desgastes, muitas pessoas serem humilhadas, serem desprezadas, serem, evitadas pelo fato da pobreza que eu percebi e também vivi na pobreza, e sei que ela não é nada animadora. E vi também, por outro lado, a riqueza como benefício. A riqueza tem muitas coisas boas, muitas coisas. A riqueza é como diz o livro do sábio Salomão, o próprio Salomão, que ele diz que a riqueza por tudo responde, o dinheiro, né, por tudo responde. A pobreza é a ausência de dinheiro, no sentido monetário. A pobreza é a ausência de dinheiro. E então a pobreza ela não é muito animadora, como eu disse. E eu percebi que o próprio Jesus Cristo, né, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesus disse que o Espírito Santo estava sobre ele e que o Espírito Santo o enviou para pregar o evangelho aos pobres. Eu percebi que Jesus sempre foi muito preocupado com os pobres e muito preocupado com os doentes, muito preocupado com as pessoas que sofrem. Todos os que sofrem estão envolvidos com a pobreza. A maioria das pessoas que sofrem estão prisioneiras da pobreza, são escravas da pobreza. E Jesus se preocupou muito com os pobres. E eu percebi que aos doentes ele deu saúde, aos desesperados ele deu alegria, e também aos endemoniados ele deu libertação, ele libertou as pessoas. Ele inverteu completamente a ordem da situação. E também eu percebi que quando Pedro perguntou para Jesus Cristo: Senhor, nós que te seguimos, o que é que nós vamos ganhar com isso? Se nós te seguimos, as pessoas que te seguem, o que elas ganham com isso? E me espantou o fato do que Cristo falou. Ele disse: as pessoas que deixar pai, mãe, filho, irmão, por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes tanto nessa vida, e quando morrer ainda recebe a vida eterna. Meu Deus, eu parei nisso aí.
Eu parei nessa proposta que ele disse que aqueles que o seguem, que temem a sua palavra, e aqueles que deixam algumas coisas que ama por amor do evangelho, por amor dele do evangelho, receberá 100 vezes tanto nesta vida. E depois ainda recebe a vida eterna. Eu parei nessa. E eu aconselho a todas as pessoas que me seguem, porque quando a pessoa recebe 100 vezes tanto de Deus em casas, em irmãos, em fazendas, em propriedades, está escrito na palavra, isso não é um gasparinismo, não, é a palavra que diz que a pessoa recebe 100 vezes tanto nesta vida e depois a vida eterna. Eu aconselho você a refletir bem sobre essa proposta de Jesus, porque quando Jesus disse que nos dá todos os bens, que nos dá tudo que nós pedimos, ele está falando também de bens materiais. Ele está falando do que ele é. Eu até penso que Jesus deixou o céu e veio aqui na terra, morreu na cruz, se fez pobre para que nós fôssemos ricos. E eu acredito que Jesus, após passar essa fase de ser pobre, ele voltou para o céu ao lugar de riqueza novamente. Ele não voltou para o céu pobre, ele voltou para o céu onde a riqueza existe, de onde emana toda a riqueza. Mas essa riqueza tem um propósito, é riqueza para o bem, para remover da pobreza aqueles que são pobres, é para que possamos ajudar o pobre a ser rico, ajudar a pessoa sofredora a ser feliz, ajudar o doente a ter saúde. Esse é o propósito de Deus. Eu aconselho a todos vocês que são meus seguidores, a vocês que me ouvem, a vocês que são amigos do pastor Gaspar, eu aconselho a procurar o caminho que Salomão está informando aqui, que a pessoa pobre ela está caminhando para ruína, e tem pessoa que é tão pobre que está se tornando de pobre para miserável. E Deus quer que nós nos tornemos de pessoas bem-sucedidas na vida, nos tornemos pessoas ricas que possamos abençoar vidas. Tenham todos uma boa noite, um bom dia. Não sei o horário que você vai estar me vendo, mas no horário que você estiver me vendo, um abraço forte e que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.